Aprenda a se comunicar em qualquer situação em francês, imaginando que você está numa viagem para a França. Salut, eu sou a Vera Franco e hoje eu vou te mostrar 20 frases super úteis em francês. Fica comigo até o fim. Como prometido, hoje nós vamos falar de mais 5 categorias, porque no vídeo anterior eu falei para você de 10 grandes categorias, cheias de situações, recheadas com situações, e nós falamos no vídeo anterior sobre 5 categorias. Hoje você vai ver mais 5 categorias. Então, no primeiro vídeo você aprendeu 27 frases super úteis em francês, e hoje com as outras 5 categorias você vai aprender mais 20 frases super úteis e o bônus no final do vídeo. Então fica aqui comigo até o fim do vídeo, hein, para não perder nada. Nós vimos as outras 5 categorias, olha só. A primeira delas foi no início da viagem, com todas aquelas situações lá dentro. Saindo do hotel é a segunda grande categoria, com várias situações lá dentro também. Falamos sobre alimentação, também uma outra categoria. Compras e falamos sobre saúde, certo? Então, nessas 5 primeiras categorias, você aprendeu 27 frases. Agora, vem comigo, vamos para a próxima categoria, a 6ª categoria, então, que eu chamo de visitando familiares e amigos. Isso mesmo. De repente, você está fazendo uma viagem e você vai visitar alguém, você conheceu alguém, fez uma amizade, né? Você estava falando um pouquinho de francês, acabou fazendo amizade com alguém, ou você vai visitar um parente, um familiar que mora ali perto. Enfim, como é que a gente faz isso, né? Você vai estar naquela situação, de repente alguém te ofereceu algo para comer, você se alimentou ali e te oferecem mais. Como é que você pode dizer não, obrigado, eu comi muito bem, para dar a entender, estou satisfeito, estou satisfeita. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só. Non, merci, j'ai très bien mangé. Ah, bem legal, né? Então, você fez a refeição ali com os amigos ou familiares e você tá agradecendo. A pessoa te ofereceu mais comida e você, não, obrigado, né? Eu comi super bem. Então, olha lá só para treinar. Non, merci, j'ai très bien mangé, certo? Très bien. Então, a segunda situação ali, eu imaginei que você precisaria de um pouquinho de vocabulário para falar de amigos ou de membros da família, né? Porque de repente você está viajando com alguém ou você está encontrando alguém amigo, ou você vai apresentar alguém da família, enfim. Olha só como é que você pode apresentar alguém, né? Então, ali eu tô imaginando uma situação mais informal, que você tá com amigos ou familiares, né? Então, vamos chamar a pessoa de tu, né? Então, você não vai chamar vous. Ao invés de falar je vous présente, que eu já comentei em outros vídeos, vamos usar o te aqui, né, para essa situação. Então, je te présente, ou seja, eu te apresento, aí anota aí, ó, ma mère. Quem é ma mère? Minha mãe. Ma sœur, ou então, sei lá, ma tante. Tudo bem? Ou então, meu amigo ou minha amiga, mon ami. A única diferença é que se for escrever mon ami é igual para masculino e feminino, mas se for minha amiga, você escreve com um E a mais ali no final do ami, tá certo? Vamos treinar então? Je te présente ma mère, ma sœur, ma tante, mon ami, certo? Então, se precisar apresentar alguém, você já sabe como fazer. Outra coisa aqui, imagina que nessa reuniãozinha aí, nessa visita, familiares ou amigos, alguém fez um convite para uma outra atividade ou num outro horário naquele mesmo dia ou para um outro dia, enfim, algo para você participar de algum outro evento com essas pessoas. E como é que você faz para dizer que você não vai poder? Infelizmente, você não vai poder participar. Olha só, malheureusement, eu sei que é compridinha, mas vamos treinar. Malheureusement, ce n'est pas possible. Malheureusement, ce n'est pas possible. Ou seja, infelizmente não é possível, né? Você está recusando, mas de uma maneira muito educada, né? Sentida, né? Ó, infelizmente eu não vou poder. Gostaria, né? Mas não posso. Certo? Très bien. Ainda dentro dessa categoria, que é visitando familiares ou amigos, eu coloquei um último item que seria assim... por exemplo, você foi convidado, convidada, tá numa festinha de amigos ou de familiares, ou de repente você foi até algum lugar, né, que você conhece algumas pessoas, mas você tá ali
no seu canto ali e alguém se aproxima e faz essa pergunta aqui para você. Ou de repente você quer fazer essa pergunta para alguém, né? Olha só, você está livre, desimpedido, desimpedida e de repente quer fazer essa pergunta ou alguém te faz essa pergunta e você vai entender já o que que é, certo? Então imagina se de repente é uma situação de paquera aqui. Temos que pensar em tudo, né? Então olha só, essa frase aqui, ó, tu attends quelqu'un? Ou seja, você está aguardando alguém ou você está sozinho mesmo, sozinha mesmo, né? Então, é uma frase para ficar atento aí, ficar atenta, né? Tu attends quelqu'un? Você está aguardando alguém? Claro, né? Eu tô colocando aqui uma situação de paquera porque eu tô pensando numa coisa mais, né? Você tá entre amigos, entre familiares, de repente, né? Você conheceu alguém ali, de repente você tá numa situação, mas você pode aplicar isso aqui usando aquele conceito da transferência que eu falei no primeiro vídeo, né? De repente você tá numa outra situação em que você tem várias pessoas aguardando ali, por exemplo, um ambiente de trabalho. A secretária, ela já atendeu algumas pessoas e você tá ali aguardando, você tá aguardando alguém, ou seja, né? Então, só que provavelmente você vai ouvir com vous, né? Vous attendez quelqu'un, porque é um pouquinho mais formal. Então eu usei com tu, porque tem essa informalidade assim desse ambiente, né? Mais familiar ou entre amigos aí, certo? Très bien. Vamos falar então da nossa próxima categoria, categoria número 7, que eu dei como nome aqui, ó, no trabalho. Então, de repente, aí pensar em situações de trabalho. Então, por exemplo, você vai passar por uma entrevista de emprego, certo? E a empresa gostou de você, tal, deu tudo certo. E como é que você pode dizer, olha, eu posso começar de imediato? Se não te perguntarem e você quer dizer, olha, eu posso começar de imediato. Ou se perguntarem, você também já vai saber responder, posso começar de imediato. Como é que eu digo isso em francês? Je peux commencer tout de suite. Je peux commencer tout de suite. Anota aí, treina a pronúncia. Je peux commencer tout de suite. Très bien, né? Se você estiver num momento, numa situação de, sei lá, uma visita de negócio, você já foi a trabalho, né? Não necessariamente você vai passar por uma entrevista, mas de repente você tá trabalhando e isso independe, né? Se é viagem ou não. Então lembra da transferência, você pode usar essas frases em qualquer contexto. De repente você trabalha no Brasil, mas você trabalha com franceses, né? Ou pode acontecer, né? Então, de repente você vai para uma visita de negócios e você precisa, olha, eu preciso ver os documentos. Ou você pode usar essa frase em várias situações, na verdade, né? Então, olha só. Est-ce que je peux voir les documents? Est-ce que je peux voir les documents? Ou seja, posso ver os documentos? É uma frase importante porque você pode usar em inúmeras situações essa frase, certo? Agora, se o contexto for um outro, ainda dentro de trabalho, dentro dessa categoria de trabalho, pensa aqui, sei lá, numa reunião, tá? Você tá conversando ali nessa reunião, presidindo a reunião, ou você está simplesmente participando. Então, se você está presidindo, você pode falar essa frase aqui, fazer essa pergunta que eu vou te ensinar, ou quem estiver presidindo pode fazer essa pergunta e você já vai entender o que significa, o que ela quer dizer. Olha só. Est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? Est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? Ou seja, alguém ainda gostaria de discutir algum outro assunto? Tá? Ou seja, podemos encerrar a reunião ou vamos ainda conversar de alguma outra coisa que seja necessária? Então, anota bem essa frase, ó. Est-ce que quelqu'un veut encore discuter un autre sujet? Tá? Então, é bem importante essa frase aí. E a última frase, na última situação dentro da categoria de trabalho, seria numa apresentação, por exemplo, numa palestra. Então, como é que você pode, por exemplo, iniciar uma fala aí nessa palestra, nessa apresentação? Ou, se você não vai fazer essa palestra, você vai participar, você vai ser ouvinte ali, como é que a pessoa que vai fazer isso, ela pode falar? E se ela falar isso, você vai entender certamente, né? Olha só, eu gosto de usar essa frase aqui porque é legal, né? Se vem um público para te assistir, é legal, né? As pessoas estão ali para
ver o que você, né, o que você vai trazer, o que você vai falar para elas. Então, olha que frase legal. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin, cet après-midi, ce soir. Então, eu coloquei 3 opções, olha só, hein? É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, se a apresentação ou a palestra for à noite. Então, treina aí comigo. C'est un plaisir d'être avec vous. Aí de manhã, então, le matin. Então, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. É um prazer estar com vocês nesta manhã. Olha a próxima. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. É um prazer estar com vocês esta tarde. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. É um prazer estar com vocês nesta noite. D'accord? Très bien. Curtiu aí, então, essa última situação da nossa categoria aí sobre trabalho? Vamos ver, então, a nossa próxima categoria, número 8. Super! Vamos aí, então, para a nossa 8ª categoria, a categoria que eu denominei aí sobre estudos, né? Porque aí, de repente, você vai precisar também falar no ambiente escolar aí, universitário, enfim, como é que você pode se virar nesses momentos também, né? Então, imagina lá na aula de um curso ou na universidade, enfim, você quer perguntar para o professor, para a professora ou para um colega de sala, você quer saber em que página que a gente tá, né? Você se perdeu ali, ou você saiu, foi tomar uma água, ou enfim, ou chegou atrasado, atrasada. Você quer saber em que página vocês estão. Olha só. Nous sommes à quelle page? Nous sommes à quelle page? Très bien. Então, nós estamos em qual página? E aí, o colega ou o professor, a professora vai poder te responder e você vai se situar ali, né? Très bien. Uma outra situação, caso você tenha que, por exemplo, se apresentar ou para os colegas, ou simplesmente para o professor, para a professora, ou enfim, até para a família ali, que se você vai ficar na casa de alguém, enfim, né? Mas como é que você se apresenta? Olha, eu sou a Vera e eu venho do Brasil. Simples, né? Então, claro, para começar, então, mas já é uma estrutura que você pode usar desde já. Então, olha só. Je m'appelle Vera, je viens du Brésil. Então, eu me chamo Vera e eu venho do Brasil. Je suis Vera, je viens du Brésil. Anota aí. É claro que aí você só muda o nome e se você tá vindo de outro lugar, então você pode colocar ali também, né? Je m'appelle Vera, je viens du Brésil. Ça va? Tudo bem aí? Vamos continuar então? Olha só, uma terceira situação, falando de estudos. De repente ali você vai conversar ainda mais sobre você, ou com os colegas, ou com a família que vai te acolher ali, de repente você vai para o intercâmbio, enfim, mas você tá falando de você, então isso pode ser em qualquer situação. Às vezes você tá conversando com uma pessoa e você vai falar um pouco mais de você. Como é que eu falo assim, eu tenho 2 irmãos e uma irmã? Um exemplo, né? Tô só trabalhando com uma hipótese aqui. Você vai associar aí a informação que for melhor, que descreve melhor a sua situação, né? Então, olha só, eu quero falar, eu tenho 2 irmãos e uma irmã. Então, eu digo, j'ai 2 frères et une sœur. Anota aí, hein, ó. J'ai 2 frères et une sœur. J'ai 2 frères et une sœur. Claro que você pode fazer o contrário, né? J'ai un frère et 2 sœurs. Aí é com você. J'ai un frère et une sœur. Aí é com você. Só tem um irmão. J'ai un frère ou só uma irmã. J'ai une sœur. Aí você vai moldando conforme a sua necessidade. Claro, né? Très bien. Agora tem uma outra categoria que é assim, eu selecionei essa categoria aqui para falar de banco, né? Porque é uma questão que você tem que usar no dia a dia, né? Então, independente de qual seja o motivo, em algum momento você tem que falar em relação a dinheiro, a banco, né? Então, se a gente está simulando aqui uma situação de viagem, eu imaginei que você gostaria aí de trocar reais, por exemplo, né? Uma situação. Então, eu preparei essa frase aqui, olha só. Je voudrais changer de reais. Je voudrais changer de reais. Je voudrais changer de reais, né? Je voudrais changer de reais. Vou falar rapidão agora, hein? Pega aí. Je voudrais changer de reais.
Très bien. Então, você já está sinalizando, olha, eu vim aqui para isso, eu gostaria de fazer essa troca aí, né, de moeda. D'accord? Très bien. Vamos então agora para a nossa 10ª categoria. Então, é a última categoria aqui de hoje, a 5ª de hoje, né? As primeiras 5 categorias foram no vídeo 1 e agora as 5 últimas categorias. Essa última categoria, categoria número 10, eu intitulei de passeios. Olha só, é legal, né? Então, por exemplo, uma primeira situação que eu imaginei, você querendo circular aí nos principais pontos turísticos, né? Vamos supor que você está numa cidade, bom, se você estiver em Paris, claro, né? As pessoas já decoraram quais são os principais, tá, mas olha só, Paris tem um montão de coisas, né? Então, você já viu o circuito básico do turista, né? Ah, o Arco, a Torre, o Louvre, né? Mas tem um montão de coisas para se ver. Independente se você está em Paris ou se você está em qualquer outra cidade. De repente, você foi para uma outra cidade e você quer, uma coisa que eu aconselho muito, você falar com as pessoas que moram no local, para que elas indiquem coisas também, para você não fazer só o basicão do turista, entendeu? Você vai conhecer mais coisas. Então, olha que frase legal que você pode perguntar, que pergunta bacana que você pode fazer para os habitantes ali daquela região, para te indicarem mais coisas legais para ver. Olha só, s'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Olha só que legal, né? S'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? S'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Oh, né? Les plus intéressants à voir, né? Eu acabei juntando ali. Então, ó, s'il vous plaît, quels sont les points touristiques les plus intéressants à voir? Certo? Então, você está indicando o seguinte, olha, por favor, quais são os pontos turísticos mais interessantes aí para ver? É uma pergunta bacana, porque aí vão te sinalizar outras coisas, tal, né? Se você já fez algumas, eles vão te sinalizar mais coisas. Então, é legal, porque aí você vai conhecer mais lugares bacanas. Uma outra situação aí sobre passeios, vamos supor que você quer ir ao cinema. É uma forma de aproveitar. Por exemplo, durante o dia você fez um montão de coisas, você passeou, circulou, sei lá, trabalhou, estudou e você fala assim, vamos terminar a noite aí com o cinema, né? Porque aí você ainda aproveita o período da noite. Então, olha só, essa pergunta aqui, se você vai comprar lá a entrada, olha só, un ticket pour, aí você vai falar o nome do filme, pour la séance de 18h, s'il vous plaît, ou seja, eu quero um ticket, quero uma entrada para, aí você vai falar o nome do filme, pour la séance de 18h, s'il vous plaît, ou seja, para a sessão das 18, ou seja, a sessão das 6 da tarde, por favor. Percebe aí que aí você vai usar essa frase como base, como estrutura, e você vai encaixar as informações que você precisar. Você vai encaixar o nome do filme e você vai encaixar o horário da sessão para qual você quer o ingresso ali para você assistir, certo? Então, vamos lá? Un ticket pour, nome do filme, pour la séance de 18h, s'il vous plaît. Très bien, né? Muito bem, mas se você for ao teatro, essa é a terceira situação aí da nossa grande categoria de passeios, que é a última categoria aí de hoje. Então, se você quiser ir, por exemplo, ao teatro ou à ópera, e você gostaria de se informar ali para comprar as entradas, mas você gostaria de um lugar mais próximo do palco. Então, olha que legal essa frase aqui, anota bem. Vous avez des places plus proches de la scène. Olha só, né? Já tá se virando bem ali. Não, quero sentar o mais próximo que eu conseguir do palco. Então, vous avez des places plus proches de la scène. Você tem lugares mais próximos do palco, tá? É uma frase bacana aí para você usar. E aí, para concluir nessa 10ª categoria sobre passeios, de repente você vai aproveitar algum evento esportivo, por que não, né? Eu tenho vários alunos que às vezes estão viajando, tá tendo um evento, deu jeito, conseguiu participar ali, ou alguns até que viajaram com esse propósito, né? Então, é bacana você saber se virar aí também, né?
Então, olha só, você vai perguntar para alguém a que horas começa a partida ou a que horas começa o jogo. Olha como você pode fazer isso. À quelle heure commence le match? À quelle heure commence le match? Certo? Pegou aí? Vou repetir mais uma vez. À quelle heure commence le match? Para você saber aí, né? Que horas começa então a partida para você se programar, se organizar, né? Très bien. Agora, uma coisa que eu já comentei com você, nós falamos aí das 10 categorias, essa foi a última sobre passeios, né? A 10ª categoria. Vamos agora falar do bônus. Olha só que eu preparei de bônus para você. Uhul! Très bien. O bônus é aí uma outra categoria, então uma 11ª categoria, mas olha o título que eu dei para essa 11ª categoria. Situações diversas, ou seja, eu incluí aqui várias situações diferentes que também acho que devem, né, estar aí para que você conheça e que você saiba se virar também. Então, por exemplo, no correio. Você tá lá e você quer enviar um pacote para algum lugar, você quer enviar um pacote para o Brasil, como é que você fala isso? É uma questão importante, porque é uma coisa do dia a dia, na verdade, né? Você precisa enviar um pacote para algum lugar, como é que faz? Como é que chega lá no guichê do correio e fala isso? Olha só, je voudrais envoyer ce paquet au Brésil, s'il vous plaît. Ou seja, gostaria de enviar este pacote para o Brasil, por favor. Vamos repetir aqui, ó. Je voudrais envoyer ce paquet au Brésil, s'il vous plaît. Viu aí? Claro que se você precisar enviar para outro lugar, você vai colocar ali o nome do lugar para o qual você precisa mandar o pacote, certo? Então, je voudrais envoyer ce paquet au Brésil, s'il vous plaît. Très bien. Outra situação, na papelaria. Já pensou? Você está em algum lugar e você quer... De repente você pegou o trem, você foi parar numa outra cidade, você gostaria de um mapa da cidade. Você quer comprar um mapa da cidade. E aí? Ou, né, você vai fazer um trabalho, vai fazer um estudo, você precisa do mapa da cidade por algum motivo. Como é que você pede isso? Olha só. Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Certo? Je voudrais un plan de la ville, s'il vous plaît. Gostaria de um mapa da cidade, por favor, né? Très bien. Mais uma situação aí das diversas, né? Dessa categoria bônus. Olha só, no bureau de tabac. Você sabe o que é um bureau de tabac? Olha a dica aqui. O bureau de tabac, ele é sim um conceito amplo aí de tabacaria, né? Mas não exclusivamente, porque lá no tabac você pode comprar várias coisas e fazer várias coisas, tem vários serviços também. Então, por exemplo, além de produtos específicos aí da tabacaria, né? Você vai comprar cigarro, vai comprar isso, aquilo, tal, tudo relacionado à tabacaria. Você pode fazer outras coisas também. Você pode comprar cartão telefônico, você pode comprar algumas coisinhas para beliscar, né? Para comer alguma coisinha. Você pode comprar revista. Você pode colocar crédito no celular. Você pode comprar cartão telefônico. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer no bureau de tabac, certo? Então, ele não é fechado só em venda de produtos da tabacaria. Ele tem vários serviços e várias outras coisinhas que você pode comprar lá no bureau de tabac, tá? Então, olha só a frase que eu preparei aqui. Je voudrais un briquet, s'il vous plaît. O que é um briquet? Um briquet é um isqueiro. Então, vamos supor que você precise. Como é que você pede lá? Ó? Je voudrais un briquet, s'il vous plaît. É claro que você pode usar para outras coisas. Então, por exemplo, eu quero comprar um cartão postal lá no tabac. Je voudrais une carte postale, s'il vous plaît. Então, usa a mesma estrutura, variando só o vocabulário aí, tá certo? Je voudrais un briquet, s'il vous plaît. Très bien. Agora, uma última situação aí da categoria de situações diversas. No cabeleireiro ou lá no barbeiro, né? Vamos supor que você entrou e como é que você diz? Eu gostaria de cortar o cabelo. Pensa aí. Já pensou? Como é que você faz isso em francês? Eu gostaria de cortar o cabelo. Olha só, você pode usar essa frase para falar com qualquer pessoa. Então, não, você sabe, pois é, eu gostaria de cortar o cabelo. Tá conversando com alguém que você fez amizade, enfim. Ou se você vai no cabeleireiro ou no barbeiro e você quer dizer, olha, eu gostaria de cortar o cabelo, por favor. Então, olha a frase aqui, como é que faz.
Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. Certo? Então, eu gostaria de cortar o cabelo, porque aí não é eu literalmente que vou cortar, alguém que vai cortar, né? O cabeleireiro ou o barbeiro, certo? Então, je voudrais me faire couper les cheveux, s'il vous plaît. E aí, você gostou dessas dicas todas? Meu Deus, olha, o vídeo de hoje trouxe 20 frases super úteis para vocês. Ele é a segunda parte do vídeo anterior que tinha 27, então no total você aprendeu 47 frases super úteis em francês para você se comunicar em várias situações diferentes. Espero que você tenha curtido, mas eu só vou saber disso, só vou ter certeza se você deixar aí o seu joinha. E se por acaso você ainda não se inscreveu aqui no canal, não demora mais, né? Vai lá, se inscreve no canal, aproveita, aciona o sininho para que você possa receber aí as notificações de mais vídeos vindo por aí, tá bom? Com bastante dica, com bastante informação. D'accord? Bisous et au revoir!